paz, queridos. Vamos falar sobre um tesouro precioso que foi colocado dentro de você. Você sabia que carrega dentro de si algo precioso? É verdade. Você que nasceu de novo, que aceitou Cristo como seu único Salvador, sabe, que entregou a sua vida para Ele, se tornou filho de Deus. Deus colocou algo precioso dentro de você. Chama-se o Espírito Santo de Deus. E nós não valíamos nada aos olhos humanos. Antes nós não tínhamos o direito de receber qualquer tesouro da parte de Deus. Mas após a morte de Jesus naquela cruz, aquele sacrifício nos deu o direito de carregarmos algo que é precioso para Deus, que é o seu próprio Espírito. Eu quero começar falando com vocês o que o profeta Isaías, já lá no Antigo Testamento, falava sobre isso. Ele disse no livro de Isaías, capítulo 61, verso do 1 ao 3. Diz assim: o Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, para dar liberdade aos que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como as árvores que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. Queridos, Isaías está falando aqui que recebeu de Deus o seu Espírito para animar aqueles que estão abatidos e aflitos, para levar as boas notícias. A gente sabe que no Antigo Testamento, Deus deixa bem claro que somente certas classes de pessoas tinham o direito de receber sobre si o Espírito de Deus, e que ele vinha para um fim proveitoso, para levar o povo de Deus para mais perto dele, para a obediência a Deus. E essas pessoas eram profetas, reis e sacerdotes. Sabe, queridos, mas Deus ele viu que precisava de algo mais, porque os profetas passavam, sabe, os reis passavam e os sacerdotes falhavam. Então, toda vez que um rei passava, ou que um profeta passava, ou que um sacerdote falhava, o povo se distanciava novamente de Deus. O povo virava as costas de novo para os mandamentos de Deus. E aí, Deus viu que havia uma necessidade de não mais uma pessoa ou uma classe de pessoa guiar o seu povo para perto dele. Sabe, ele viu essa necessidade, ele disse: então, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Isso está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 28 ao 29, que diz: vou derramar meu Espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também as suas filhas. Seus jovens terão visões e os seus velhos terão sonhos. Vou derramar meu Espírito até sobre os escravos, tanto homens quanto mulheres. Aleluia, queridos. O Espírito de Deus, ele foi derramado sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus. A gente sabe que no livro de João, Jesus diz assim para os seus discípulos: se eu não for, aquele que há de vir não virá. Eu preciso ir para que o outro venha, outro consolador venha da parte do Pai. E esse não vai ficar entre vocês, mas dentro de vocês. Aleluia. Sabe, o sacrifício de Cristo, ele tornou a nossa vida, ele nos tornou capaz de suportar ou de guardar o Espírito de Deus. Queridos, esse Espírito foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida, e não foi para qualquer coisa, não foi para qualquer fim, foi para um fim proveitoso também. Assim como ele fez antigamente, em que reis, profetas e sacerdotes recebiam o Espírito Santo sobre eles para anunciar as boas novas e para levar o povo para mais perto de Deus, Deus também tem feito isso conosco. Lembra que Jesus disse para os seus discípulos que não saiam daqui e não vão pregar enquanto o poder não venha do alto.
Então, ali os discípulos teriam que esperar o revestimento de poder, o Espírito Santo vir sobre eles, vir para eles, para saírem e pregarem as boas novas do Senhor Jesus. Então, queridos, esse Espírito de Deus que Ele colocou, esse tesouro que Ele colocou dentro de você, serve para que você possa anunciar a palavra de Deus. Ele vai capacitar você para anunciar a palavra de Deus. Queridos, não há como nós anunciarmos a palavra de Deus e essa palavra surtir um efeito poderoso na vida de outras pessoas se não for através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem convence o pecador do seu pecado. Eu posso decorar a Bíblia de trás para frente, decorar um grande sermão, fazer um grande sermão, mas sem a unção do Espírito sobre a minha vida, esse sermão não terá efeito. Não é a palavra em si lida que vai surtir efeito na vida das pessoas, mas é a unção que está sobre a sua vida. Queridos, o versículo que também fala a respeito disso, ele é lá em Ezequiel 37, a partir do verso 1 até o verso 5, diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, aonde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo. Estavam completamente secos, Então o Senhor me disse: homem mortal, será que os ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele me disse: profetize a esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga: eu, o Senhor, estou lhe dizendo: porei um espírito dentro de vocês e farei de vocês algo vivente, ou farei de vocês algo vivo. Aleluia! Então, essa passagem que fala sobre o vale de ossos secos pode ser revestida sobre nós também nos dias de hoje. Antes nós não valíamos nada, nós éramos como esse vale de ossos secos, estávamos perdidos nesse mundo. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Deus colocou dentro de nós um espírito de vida. Antes, a palavra diz que o apóstolo Paulo falou assim: antes morto para o pecado e agora vivo pelo Espírito de Deus. Queridos, o Espírito Santo está dentro de você para trazer a você a vida de Deus, a vida verdadeira. Aleluia. Queridos, outro propósito do Espírito Santo está dentro de você. É o seguinte: ele te faz ter entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Não há como eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida sem o Espírito Santo para me auxiliar. Eu posso ler a Bíblia de trás para frente, mas se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo, eu não vou conseguir discernir o que ali está escrito. Eu não vou crer naquilo, eu não vou receber daquilo, eu não vou viver aquilo. É o Espírito de Deus que nos ensina, que nos ajuda a entender as coisas de Deus. A palavra diz no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas só são discernidas espiritualmente. Então, esse Espírito, esse tesouro maravilhoso que está dentro de você, é que vai fazer com que você entenda a palavra, obedeça a palavra, pratique a palavra e viva o que a palavra de Deus tem a mim e ao seu respeito. Querido, outro propósito do Espírito Santo está dentro de você. É o seguinte: ele é a ferramenta de Deus para capacitar você numa unção divina para ganhar outras vidas, para alcançar outras pessoas. No livro de Atos, capítulo 1, do verso 4 ao 5, diz assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Foi aquela que eu já falei para vocês no início do vídeo: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Esperem até que o Pai conceda a você o Espírito que batizará com fogo, o Espírito Santo.
quando vocês forem levados às sinagogas e adiante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Pois, naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Isso está no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 11 ao 12. Queridos, é o Espírito Santo quem vai nos capacitar a levar a palavra de Deus às pessoas que estão precisando. Eu sei que pessoas estão perto de você, estão precisando de uma palavra. Muitas vezes elas não demonstram, muitas vezes elas escondem a tristeza por detrás de um sorriso. Muitas vezes elas escondem as lágrimas. Muitas vezes essas pessoas escondem as suas dores, mas o Espírito Santo pode ir nas profundezas do coração dessas pessoas e ele pode usar você para levar essa palavra que essa pessoa precisa. Então, somente através do Espírito de Deus é que nós vamos conseguir fazer isso, é que nós vamos alcançar essas pessoas. Amém? Então, esse tesouro, queridos, precisa estar bem guardado. Eu quero terminar com isso. Esse tesouro que Deus colocou dentro de mim e de você precisa ser bem guardado, precisa ser bem contido dentro do seu coração. Sabe, 1 Tessalonicenses diz assim: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Queridos, há uma forma de nós deixarmos de ter o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Uma delas é o pecado. Se manter em santidade, se manter longe do pecado, é uma das formas de manter o fogo do Espírito Santo aceso dentro de você, a vida do Espírito, a vida de Deus dentro de você. Então é preciso que você faça isso, é preciso que você guarde bem esse tesouro que foi colocado no seu coração. Sabe, o salmista Davi disse o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, a forma de você se fortalecer contra o pecado é guardando a palavra dentro do seu coração. Ali você vai estar revestindo com um escudo o seu coração, para que o Espírito Santo fique bem guardado. Então você precisa valorizar esse bem tão precioso que Deus colocou dentro de você. Porque a palavra diz que o mundo não pode receber, mas habita em você para sempre. Desde que você continue vivendo a vida como Jesus ensinou, a vida conforme a palavra de Deus. E para isso é que nós fazemos esses vídeos. Nós colocamos essas palavras para que você possa ser alinhado com a palavra de Deus, para que a sua vida possa estar alinhada com a vontade de Deus. E eu espero que você esteja sendo abençoado por eles. Tá? Eu espero que você possa compartilhar dessas palavras com outras pessoas, compartilhar esses vídeos com outras pessoas que precisam ter a sua vida ajustada com a palavra. Sabe, nós devemos buscar o ajuste de Deus para nossas vidas, porque a carne pende o tempo todo para o pecado, mas a palavra nos leva para a santidade, a palavra nos leva para perto de Deus, e é ali que você deve ficar, tendo uma vida na palavra. De compartilhar essa palavra com outras pessoas, sabe? Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis para que elas sejam totalmente ajustadas com a palavra de Deus e vivam uma vida em abundância. Queridas, não deixa também de se inscrever aqui no canal. Se inscreve porque aí você vai estar recebendo sinalizações de quando nós postarmos vídeos novos aqui para vocês, tá bom? Não deixa de dar uma curtida e não deixa de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Nós do Vida na Palavra estamos sempre aqui para servir a você com a palavra de Deus.